Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Haja revelação e essa é daquelas, viu? Tudo começa quando a Renata está com Augusto dentro de um táxi, esperando então pelo engarrafamento que aconteceu para chegar ao casamento de Matias com Roberta, para que ela possa pôr fim então a um mistério e poder desmascarar a Roberta de uma vez. A Renata pede ao taxista o celular emprestado para que ela possa fazer uma ligação importante. Aí o taxista diz então que não, pede desculpa e diz que não, porque uma chamada de longa distância é caríssima. Nisso, Augusto pega um bolinho de dinheiro e entrega ao rapaz e diz que isso pode ajudar. Nesse caso, ele entrega então o celular a Renata e Renata disca para o número de Adriana, que está lá na festa dos Monterrúbios, que ela está aflita porque o casamento está prestes a acontecer. A Adriana então atende o telefone e pergunta então onde quer que ela está. A Adriana então fica nervosa e a Renata diz que ela está então no engarrafamento e que não sabe o que fazer para chegar. A Adriana conta para a Renata que o casamento está prestes a acontecer. A Renata pede para que ela enlouqueça, quebre alguma coisa, faça o maior barraco se preciso for, mas que ela cause algo para que possa atrasar o casamento. A Adriana diz que não tem nem noção do que vai fazer, mas vai tentar alguma coisa. Quando ela sai correndo, então, toda aflita, chama então o pessoal ali para poder conversar e planejar alguma coisa para que possa então atrasar o casamento. Aí então ela chega perto da mesa e começa a conversar com um homem e pede então um grande favor. Aí o homem diz que está à disposição. É só dizer então o que quer que ela vai ajudar. Quando ela começa então a fazer com que o juiz atrase o casamento uns 10, 15 minutos, aí então a Josefina chega por trás então da Adriana e o juiz fica todo sem saber o que fazer quando escuta então toda aquela ação que a Adriana pede então para que o juiz atrase o casamento uns 10, 15, 20 minutos ali. Aí o juiz diz que ele não pode fazer isso porque isso seria até antiético da parte dele. Isso porque ele viu então a patroa ali chegando e a Adriana, coitada, nem sabe que a Josefina está escutando tudo aquilo ali e fica então lá falando, tentando convencer o homem de tudo quanto é jeito para atrasar então o casamento de Matias com Roberta. Josefina então se adianta, chega perto do senhor juiz e diz então: bom, com certeza não podemos atrasar esse casamento. Já está todos os convidados aqui. Ainda bem que você não deu ouvido a essa menina. Por favor, vamos adiantar então o casamento? Aí ele diz que sim. Sim, senhora Monterrúbio, a senhora quem manda. E sai então. E nisso, gente, a Josefina lança um olhar mortal para a Adriana. E então, beliscando o braço da jovem, pergunta o que ela quer. E diz: eu não sei qual sua intenção. O que você está planejando para sabotar o casamento de minha filha com o Matias. Mas uma coisa eu te digo, que nada vai impedir que você então estrague o casamento de minha filha. Nada vai acontecer aqui, você entendeu bem? E então ameaça a Adriana que se alguma coisa acontecer ali, algo também vai acontecer com ela. Fala ela então gentilmente e então ela diz que ela sempre foi pouca coisa para o Matias e para qualquer um outro homem e pede para que ela se coloque em seu lugar. Nisso a Adriana então vê a mancada que acabou de dar e fica então sem saber o que fazer. A Josefina vai até a sala e pede então para que todos a acompanhem até o salão principal, porque a cerimônia vai começar. Matias nem sequer olha para a cara de Roberta e sai então como se estivesse com raiva. Roberta se sente então um lixo ali na sala porque nem o Matias quis pegar em suas mãos para que pudesse ir até o salão da festa onde tudo está pronto para se casar. Aí então a Roberta fica com uma cara de velório e a Josefina se aproxima então da filha para dizer que o grande dia chegou, o dia em que a Roberta se tornará então a senhora Monterrúbio de Monterrúbio. E pede então para que a Roberta caminhe e apenas sorri, porque hoje é o grande dia. Matias está com uma cara de bravo e a Roberta, quando chega lá, até passa empurrando a Adriana. Aí agora a Josefina se aproxima do Gonçalo como que nada aconteceu. Gonçalo até tenta se afastar da Josefina, mas é perdido. A amiga de Roberta, Selena, também está lá e está todo mundo torcendo para que aquele casamento não aconteça.
Todos estão agora com uma cara bem séria, parecendo até que todos estão no velório, só que é um casamento. Nisso, gente, a Renata está lá no trânsito ainda parado. Ninguém consegue, então, dar um único sequer passo de carro. A Renata já está nervosa e diz que precisa fazer alguma coisa, porque desse jeito nada vai acontecer. Aí ela vê, então, um motoqueiro parando bem ao seu lado. Ela abre, então, a porta do carro sem nem pensar duas vezes e pede, então, para que o homem lhe leve até ali na frente. O homem diz que sim e o Augusto então pede para que a Renata não faça isso e então fica lá parado com cara de bobo no meio da rua. O juiz então começa a falar então sobre os votos e a Adriana está totalmente aflita. O juiz pergunta então a Matias se ele aceita a senhora Roberta como sua esposa e ele diz que sim. Nesse momento, o mesmo pergunta serve então para a Roberta. Nisso há todo um suspense ali, porque a Roberta não, do jeito que Matias não quer se casar com ela, ela também não quer se casar com o Matias. Mas ela está totalmente obrigada. Daí ela olha então para a Josefina, que faz cara feia para ela, e ela fica ali então pensativa, e a Renata, gente, vai logo subindo a ladeira, prestes a chegar então ali na cerimônia para interromper o casamento, bem na hora em que a Roberta então diz que aceita se casar com o Matias. O juiz então passa a caneta para a Roberta assinar e o Matias logo em seguida dando-se então em casamento ali os dois, e é claro que o Matias e a Roberta se casam antes mesmo que a Renata chegue para impedir tudo aquela cerimônia. Matias, gente, está com a cara que parece que vai lutar no UFC, de tão irado que ele está. A Roberta parece até que veio então para um funeral do que para o seu próprio casamento. A Josefina, quem está mais orgulhosa de tudo isso, com um sorriso radiante. A Renata finalmente consegue chegar então, mas há uma fila de carros e ela sai então correndo. Só que o pior, gente, acontece. O Matias assina aquele papel e agora sim, é oficial. Matias e Roberta se casam. Renata chega bem na hora em que o juiz fala: agora eu os declaro marido e mulher. E então escutamos uma voz dizendo: viva os noivos! E ali, gente, é oficial. O casamento então está ali acontecendo e a Josefina está só orgulhos então por tudo aquilo ali. E a Adriana conta que não pôde impedir. E então agora os dois então estão casados e a Renata não pôde impedir essa cerimônia e se sente muito mal por não ter então contado a tempo que de fato aconteceu. Matias e Roberta até dão um selinho, um beijinho, um tequinho. E, é claro, é aquela coisa toda fria, feia, que todos ali conseguem perceber, então, que há algo de errado. Josefina consegue perceber que a Renata está querendo estragar a festa de casamento ali e retira então a Renata à força. A Renata diz que se preciso for passar por cima da vilã ali, ela vai passar, mas a única coisa que ela quer fazer é poder desmascarar a Roberta. A Josefina diz que ela não pode arruinar o dia mais feliz da vida de sua irmã. A Renata diz que não se importa porque a Roberta não vai passar impune porque ela estragou com sua vida primeiro. A Josefina então, machucando a Renata, diz que ela não vai estragar esse dia porque é muito importante para a Roberta e muito mais agora que ela está grávida e ainda tem o problema no coração. A Renata diz que não se importa, mas ela não vai mais passar pano para a Roberta, deixando então ela fazer o que quiser com quem quiser e que ela estragou com sua vida e agora ela não se importa se preciso for estragar então a cerimônia de casamento então da irmã. Josefina diz então que a Renata é um monstro por pensar dessa forma. Aí, gente, enquanto as duas estão discutindo, a Adriana corre para poder chamar então o Gonçalo e o Matias para poder flagrar tudo o que está acontecendo. Aí a Renata diz que quer desmascarar a Roberta por tudo que aconteceu. E diz que não quer falar agora sobre o que está acontecendo enquanto a Roberta não chegar. Gonçalo e Matias estão ansiosos para saber o que é que está acontecendo. Josefina diz então para eles que a Renata está ali apenas para estragar então com o casamento da sua irmã. A Adriana tenta defender, mas o Gonçalo então interrompe a briga ali das mulheres e pede para que a Renata entre para o quarto dela, que todos vão para lá. O Matias diz que vai chamar a Roberta para que possam conversar. A Josefina diz que não, ninguém vai escutar o que a Renata tem para contar, porque é tudo intriga. Aí o Gonçalo diz que ponto final, todos vão para o quarto de Renata, porque ele quer saber o que a Renata tem tanto para contar. E já que a Renata disse que ia desmascarar a Roberta, ele quer saber o que é que está acontecendo.
Matias corre para ir buscar a Roberta e enquanto isso a Renata vai com a Adriana para o quarto. O Gonçalo olha para Josefina e diz que depois de tudo isso terminado, eles dois precisam conversar para acertar então tudo isso. E diz que ele não gosta da forma que a Josefina trata a Renata e diz que não consegue compreender como uma mãe consegue então fazer uma diferença de uma filha para outra da forma que a Josefina faz. O Honório já descobriu que a Branca está tentando infernizar a sua vida de tudo enquanto é jeito. Daí ele tenta ligar para a mulher para tentar então obter algumas respostas. Nisso ela não atende e então ela com um sorriso diz que agora o Honório terá que se humilhar para conseguir a qualquer coisa dela, pois agora é sua vez de tentar então conquistá-la. Pensando ela então que o Honório está querendo alguma coisa com ela. Só que o Honório está muito, gente, confuso, tentando entender o que de fato está acontecendo ali para a mulher querer tanto o mal dele. É na empresa, é na sua vida pessoal, enfim, é em tudo. Agora vemos então que o Gonçalo está subindo então lá para o andar de cima com a Josefina, enquanto o Honório está tentando conversar com a Constância para poder então explicar à mulher o que foi que aconteceu e até que ponto ela sabe sobre as coisas, pois ele quer esclarecer para a Constância que entre ele e Branca não houve nada, mas a Constância está decidida a não querer tocar nesse assunto, ponto final. Matias conseguiu levar a Roberta até o lugar combinado, porém a Roberta ainda não está sabendo sobre a Renata. O Gonçalo com Josefina já estão lá também. Matias bate na porta, a Adriana sai e diz que a Renata já estão esperando por eles lá. Quando então a Adriana diz isso, a Roberta põe a mão na cintura, revoltada e com muita raiva fala: o que faz a Renata aqui no meu casamento? Aí o Gonçalo diz que é justamente para isso que eles estão ali, porque a Renata apareceu e tem algo que ela precisa contar e que agora não tem mais escapatória. Aí então a Roberta fala: papai, hoje é o meu dia, o meu casamento e não quero que nada venha estragar meu dia. E que se a Renata está aqui é porque ela veio para estragar a minha festa. Josefina então diz para o Gonçalo que a Roberta tem razão, a Renata só aparece para tentar estragar as coisas e diz então que nada é mais importante do que a celebração do casamento de Roberta com o Matias. Aí então o Gonçalo diz que o ponto agora é diferente, eles precisam entender o que a Renata tem a dizer. Matias diz que independente de qualquer coisa, ele quer escutar o que a Renata tem para falar. A Roberta começa então a passar mal ali e o Gonçalo manda que a Roberta entre. Aí a Roberta diz que não, porque está lhe faltando fôlego. Aí a Adriana diz que não tem problema, ela pode entrar lá dentro do quarto para que possam iniciar a conversa e lá tem cama, tem cadeira, tem tudo para que ela possa se sentar e descansar um pouco enquanto o fôlego volta. Aí a Adriana volta, então entra dentro do quarto, o Gonçalo também, e a Adriana então apoia a Renata em tudo. Quando a Roberta entra segurada pela Josefina, Gonçalo então diz que a Renata pode falar. Renata então pergunta para o Gonçalo se ele consegue reconhecer aquele colar. Gonçalo diz que sim, é da Roberta. Aí então a Renata fala: o senhor sabe onde foi que eu encontrei? Aí a Roberta começa a dizer que se sente muito mal. Aí a Renata fala: não consigo acreditar que você veio se sentir mal justamente no momento em que eu venho falar com você, onde você então esqueceu essa corrente lá na casa do Rafael e que você teve um romance secreto com uma pessoa que hoje já não existe mais. Hoje eu sei quem você é de verdade, Roberta. Você é a bonita, a namorada que Rafael teve por quem ele tirou a vida. Aí pronto, gente, a Renata então escancara logo tudo. Ela conta todas as informações que ela teve e diz então que a Roberta teve um romance escondido com o irmão de Jerônimo e daí ela vai contando tudo o que aconteceu ali, chocando então tanto o Matias quanto também o Gonçalo. Aí o Matias diz que não consegue entender o que é que está acontecendo ali. Aí a Renata diz que é simples, o Jerônimo se casou com ela porque quis se vingar, porque o irmão dela tirou a vida por causa de um amor de uma mulher. E que essa corrente aqui que a Roberta tinha perdido estava entre as coisas do irmão dele. E ainda mais, para comprovar, eu posso te dizer, Matias, lá tinha uma foto onde tinha a Roberta e por azar também tinha uma foto minha. E lá então tinha uma dedicatória com a letra da Roberta. E depois então o Jerônimo, pensando
que era eu então a namorada, ele se casou comigo para se vingar. O Rafael tirou a vida por causa do amor de uma mulher, e essa mulher era a Roberta. Aí, gente, começa então aquela choradeira, aquela gritaria, enfim. Aí o capítulo consegue então adiantar um pouquinho mais, e aí a gente vê então que as coisas vão só se complicando para a Roberta, e o Augusto e a Selena também vão se conhecer justamente nesse capítulo. Ela então fica toda encantada por ele, e o Augusto tem planos então para essa jovem. Aí a Roberta balbucia sua inocência para Renata. Gonçalo promete chamar então um cardiologista para ver Roberta, mas primeiro ele deve ouvir o resto do que Renata tem a dizer. Renata ataca Roberta. Ela era a bonita com quem Rafael ia se casar. Foi com ela que ele largou então Rafael por ele, que não era o suficiente para ela e aquela coisa toda. Josefina diz que o colar não é a prova suficiente de que Roberta fez algo de errado. Gonçalo hesitamente concorda que o R sozinho não pode provar a culpa de Roberta. Renata então explica a escultura em uma árvore que fala que Rafa e Roberta, que estão juntos, que era a árvore do amor lá na cidadezinha. Renata se recusa a ser calada por Josefina, que não há como dois nomes serem então uma coincidência. Gonçalo acha que eles precisam, então, do lado de Jerônimo da história, saber, então, antes de trazerem, então, as tochas e forcados. Matias fica furioso porque Jerônimo machucou Roberta e Renata com suas mentiras. Seu comentário deixa Renata louca. O que ele fez com Roberta? Nada. Aí Gonçalo, então, convence Renata a sair da beirada, colocando a maior parte da culpa da situação nos pés de Jerônimo. Jerônimo se casou com Renata por vingança. Entrou com uma trama cruel, sem provas suficientes, e destruiu a vida de Roberta também. Matias não consegue mais esconder isso e conta então que o bebê que a Roberta está esperando é do Jerônimo. Se a pobre Renata estivesse perturbada antes assim, ela estava então muito mais arrasada agora. Daí então a Renata não consegue acreditar que o bebê que é de Jerônimo, e então fica ali naquele chororô dizendo ainda que o ama. Josefina se vira para Roberta com uma falsa surpresa e compaixão. Roberta chora sobre a humilhação de esperar o bebê do marido de sua irmã. Ela conta que escondeu isso ao se casar com Matias. Renata soluça então abertamente e pergunta por que ninguém lhe contou isso antes. Gonçalo pede desculpas por não ter contado a ela, mas ele não encontrou um momento certo. E Matias até conta para ela que quando ele foi até lá na fazenda para ver a Renata jurou que estava tudo bem entre ela e o Jerônimo e que ela o amava e que por isso ele não teve coragem de contar nada para ela. Daí então eles começam então a conversar sobre isso e a Renata, gente, fica inconsolável sobre toda essa situação. Renata também fala para o Matias que ele é o melhor cara do mundo inteiro. Ela entende as razões para manter o segredo e se casar com Roberta. Renata admite que se apaixonou pelo homem errado. Matias espera que ainda possa haver algo entre eles, mas Renata esmaga isso imediatamente. Ela conta que o ama de todo o coração, o Jerônimo, mas que também ama o Matias apenas como irmão. Só que mais tarde, o Matias se junta com Roberta lá em seu quarto. Matias diz a Roberta que não há razões para que eles vá para uma lua de mel. Todo mundo sabe que esse casamento é uma farsa. Eles precisam agora parar de esconder as coisas. Isso só causa mais dor ainda em Roberta. Matias se comove com isso e dá um beijo antes de sair. Depois de todo mundo já estar sabendo a verdade sobre tudo, o Jerônimo vai até a mansão para conversar com a Renata, mas não há acordo entre eles. Ele não desiste e vai até a mansão dos Monterrúbios, onde está todo mundo lá reunido, Roberta, Matias, Gonçalo, enfim. E diz então que ele só continuou com essa vingança ao lado de Renata, porque a única prova que lhe restou foi quando a Josefina contou que a Renata era a namorada de Rafael e que a Renata estava escondendo isso. Aí então o Jerônimo desmascara a Josefina ali na frente de todo mundo. Gonçalo se aproxima então da Josefina para saber se isso é verdade. Josefina diz que não, que ele está mentindo para se safar e diz que Jerônimo que está dizendo é a das mais cruéis das mentiras. Aí o Jerônimo fala que ela sabe que ele está contando a verdade. A Josefina diz que não. Como que você se atreve a querer então colocar toda a culpa de suas coisas em mim? Aí então o Jerônimo fala: por favor, senhora, todos nós sabemos da má relação que a senhora tem com a Renata e eu não esperava que tudo que a senhora me contou fosse então mentira.
Aí então ele começa então a contar como foi que a Josefina disse isso tudo. Aí a Josefina fica dizendo então que tudo isso é mentira, que ele está mentindo, foi ele quem causou todo esse sofrimento na Renata e agora está querendo jogar toda a sua culpa em mim. Aí então, depois de muita ladainha, depois de muita gritaria, o Matias então exige para que o Jerônimo saia ali da mansão, pois as coisas podem ficar pior. O Jerônimo diz que ele precisa esclarecer as coisas e pede para que a Renata então acredite nele, que ele jamais iria mentir para ela. Ele escondeu o fato sobre essa vingança e ela não sabe o quanto ele se arrepende e jura então por sua vida que ele a ama de verdade e diz então que ela é a pessoa mais importante de sua vida e diz então que ele só quis fazer essa vingança com a Renata porque sua mãe, Renata, sua mãe me jurou que você era a amante do meu irmão, que você era a bonita. Renata enche os olhos de lágrimas e começa então a acreditar no que Jerônimo está dizendo. Mas ela não dá o braço a torcer porque ela está muito magoada e pergunta então ao Jerônimo se ele já terminou. E diz que se ele já terminou, agora ele pode ir embora, porque suas palavras para mim já não tem mais nenhuma emoção. Eu já não confio em você, eu já não te quero e eu também nunca mais vou voltar a ser a sua esposa. E então a Renata exige que o Jerônimo saia de sua vida. A Josefina então faz cara de boa mocinha ali, enquanto o Jerônimo fica chocado com a atitude então de uma Renata vingativa agora. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Cola com a gente, porque vem muito babado, confusão e eu quero te contar tudo que ainda vai acontecer. Para que vocês possam nos acompanhar, clica no gostei, nos conta de onde está nos acompanhando e se você for novo aqui, se inscreve no nosso canal. Desde já, muito obrigada por sua audiência.